Boa noite, meus amigos de São Gonçalo, fala aqui Paquetá, né? Localidade, território, irmão de São Gonçalo, somos aí, né? Vizinhos, com Itaoca aí no nosso, né, ponto de interseção. É um prazer estar mais uma vez com os amigos do Fórum Gonçalense de Cultura. Eu tive muitas vezes presencialmente, né? Agora por esse meio virtual, mas, né, o coração aí. Cumprimento a minha amiga Cleise Campos, né, porque a gente já fez, né, muitas ações juntos, né, no setor de políticas culturais. Cumprimento também, não sei se vai estar aí na rede, mas o Carlos Ney, porque nas suas duas gestões como secretário, tive a oportunidade de ajudar um pouco com o fórum e tudo, na questão do sistema municipal, que é um dos pontos hoje, e do plano municipal, né? No momento foi feito lá atrás a lei do sistema e mais recentemente, em 2016, se não me engano, 2017, o plano. Mas acho que o que a gente tem que conversar, na verdade, mais do que essas legislações, elas vêm sempre para atender necessidades da comunidade e principalmente que a comunidade tenha esse entendimento da cultura como um direito. Quando eu falo a comunidade, é a comunidade como um todo. Eu acho que desde do executivo, quem seja o chefe, desde o legislativo e a própria população. Eu acho que a gente também tem que fazer perguntas, que eu acho que a cultura é um exercício o tempo todo de responder questões. E algumas delas têm a ver com, né? Eu acho que o plano depois, o sistema, ele vem para responder essas questões. Por exemplo, como anda o acesso aos bens culturais em São Gonçalo? Quer dizer, um morador de São Gonçalo hoje, que tipo de acesso ele tem? Seja a fazer, a ter espaço, né? Vamos pensar, nós estamos na pandemia, essas coisas mudar um pouco, né? O acesso direto, pela questão de isolamento, mas nós vamos voltar em algum, né, momento, já estamos voltando com mais gente vacinada. Então, como está o acesso do gonçalense aos bens culturais? Acesso ao teatro, acesso ao cinema, acesso a museus. Seja o acesso a assistir um espetáculo, um filme, um concerto, uma apresentação teatral, de balé ou tudo mais, ou seja, o outro direito, que é o direito, o acesso a exercer, ele próprio ser vamos dizer assim, um agente, um produtor cultural. A pessoa pode até não ter a vocação artística, mas ela pode, né, fazer alguma coisa, experimentar. Eu quero experimentar subir num palco, eu quero experimentar fazer uma oficina de capoeira, eu quero experimentar fazer uma obra de arte ou ter acesso, de certa forma, a elementos da arte. Como é que está isso em São Gonçalo? Então vamos pensar como está e o que a gente precisa fazer para que esteja como a gente quer. Como está também o acesso ao patrimônio cultural material e imaterial de São Gonçalo. Eu sei que a gente tem aí, né, eu já participei inúmeras vezes, né? Nós temos fortemente a questão de capoeira, nós temos fortemente a questão do candomblé, da umbanda que nasce aí, nós temos, né, grupos que realizam atividades na área de cultura afro-brasileira e outros que constituem patrimônio imaterial, nós temos folia de reis. Como é que isso está salvaguardado? Como é que isso está em condições de acesso, de transmissão, né? Que uma pessoa transmite para outra, de via cultural, existe respeito a esse patrimônio, a transmissão do saber, como é que isso é parte da cultura do município? Temos também na questão do patrimônio material, a Fazenda Columbandê, que eu já tive muitas vezes, né, na luta junto. Então, né, vamos pensar então em dois aspectos que têm que ser respondidos por legislação, respondidos por ação. O acesso aos bens culturais, seja o acesso da ida, a oportunidade de desfrutar do bem cultural, de um produto cultural, seja como fazedor, experimentador, ter esse prazer, né, de fazer cultura. E como está o acesso ao patrimônio cultural material e imaterial no município. E aí nós vamos falar também de uma outra questão, que são as necessidades culturais da população. Quais são as necessidades culturais de São Gonçalo? Vamos ficar com essa questão em mente.
Alô, amigos do Fórum Gonçalense de Cultura, né? Dando prosseguimento aqui à nossa conversa, eu acho que, na verdade, o que a gente precisa, nós temos que ter lei, né? Eu acho que os meus amigos aqui, ali, a Calabre, né? Minha vizinha paquetaense e o Marcelo Bravo, que é gestor, né? Um bom gestor em Barra Mansa, vão poder até falar também do sistema e tudo. Mas eu acho que, além da gente ter a lei do sistema, do plano, tem que ter vontade política e tem que ter uma coisa que nós, sociedade, né, a sociedade gonçalense, se aperceber, né, se perceber a cultura como um direito básico e pensar nas necessidades culturais que a cidade tem. E para essas necessidades, pensar em como solucionar. Eu acho que os projetos, as ações, vêm muito para isso. A cidade precisa de, né? Que tipo de equipamento cultural? É o museu? É a questão da Fazenda Columbandê? Pensar nisso e transformar isso em efetividade. A gente costuma pensar e até diferenciar um pouco isso, conseguindo criar quatro coisas, né? Quatro grandes campos. Uma é a política cultural, né? Uma política é o quê? O para quê? É a estratégia, né? É quando você pensa, né? O que é uma política cultural para a gente? Uma política democrática, de inclusão, de dar acesso, de cidadania. Então, a partir de uma determinada política, você vai fazer o seu plano, o seu programa, os seus projetos. Nesse momento, por exemplo, no Brasil, nós temos uma política que é a negação, né? A não política. A política cultural é justamente tentar desmontar. E aí você vê que, a partir daí, o governo federal tem uma série de ações que vão na perspectiva do desmonte. A nossa não é. Então, política cultural é o para quê? É o seu grande objetivo, é o que você está fazendo, é o seu norte. Feito esse norte, nós vamos pensar no plano. O plano para dar consequência a essa política, né? O plano municipal de cultura, o plano estadual, onde a gente definir metas, tenta definir metas exequíveis para as nossas necessidades culturais que eu falava agora há pouco. Então, vamos pensar nas necessidades que São Gonçalo tem, como resolvê-las, mas sem muita ilusão, né? Pensando em pontos que sejam exequíveis, que sejam quantificáveis, que a gente possa dar conta. Eu, quando fiz como consultor, o meu primeiro plano foi em Petrópolis, em 2011, levado pela sociedade local, pela prefeitura. A gente terminou com um plano de 200 páginas, que aí foi replicado em Teresópolis, do lado. Um plano não pode ter 200 páginas, né? Os últimos que eu fiz, inclusive aí em São Gonçalo, né? Mãe Márcia, Merlin, Cleiser, Romário, Carlos Ney como secretário, né? Estavam todas no conselho do momento, né? Entre outros amigos, a gente já fez um plano de 15, 20 páginas. Tem que ser uma coisa que a gente consiga ler, entender e socorrer, né? Então, voltando, a política é a grande atenção, aqui. O plano, nós vamos colocar ali as metas exequíveis, né? As nossas diretrizes e metas. E, para isso, a partir do plano, nascem os programas. Né? Por exemplo, a gente tem o programa Cidadania Cultural, o programa Cultura Viva, né? Onde vem os pontos, um programa municipal de formação técnica, um programa de livro e leitura, né? E, feito isso, nós vamos ter também, a partir guarda-chuvados nesse programa, os projetos. É porque às vezes a gente mistura tudo, né? Qual o seu projeto cultural? O projeto às vezes é ação, é a ponta, né? Vamos fazer um espetáculo disso ou daquilo, vamos fazer né? uma sessão daquilo ou daquilo outro, vamos fazer aqui um conjunto de apresentações na Biblioteca X. Esses são os projetos. Mas esse projeto, a gente acaba pensando muito no projeto, mas o projeto, ele se relaciona com o programa, né? Então, um projeto vamos fazer então cursos, né, oficinas na biblioteca comunitária. Vai estar relacionado, provavelmente, a um programa municipal da desvalorização das bibliotecas. Quer dizer, o projeto mora no programa, o projeto dá consequência. São os nossos 4 P's aí. E é um pouco isso que a gente, né, pode também deixar como contribuição aqui. Para a gente dar consequência a esses 4 P's que eu estou falando, vamos pensar então no outro exercício, que é detalhar, né? Eu vou tentar lembrar aqui uns 10 ou 12 pontos
que estejam na lei do sistema e do Plano Municipal de Cultura de São Gonçalo que a gente precisa retomar. Então, sempre é preciso ter um setor próprio responsável pela cultura no município. Em São Gonçalo nós temos a Secretaria de Cultura e Turismo, esse prefeito, não é isso, Capitão Nelson, quando entrou agora recentemente, na esteira do bolsonarismo, dessa política aí que a gente está vivendo no momento, né? Inimiga da cultura, tentou fechar a secretaria, mas vocês lutaram, ficou. Mas é preciso que o setor fique e que ele tenha orçamento, é preciso que ele tenha estrutura. Quando a gente fala, por exemplo, na política de saúde, não tem orçamento para a saúde, não tem orçamento para a educação, então tem que ter orçamento para a cultura para que possa desenvolver. Não é só ter e ter um secretário, não é uma questão de cargo, não é uma questão de trabalho nesse sentido. É necessário também que tenha essa estrutura e dois, que a cultura tenha um CPF, que é um pouco que trata essa nossa ação formativa aqui. O que é o CPF? Conselho, o plano e o fundo. Sei que a minha amiga e vizinha também aqui em Paquetá, chamo dois paquetaenses, né? Lia Calab deve falar um pouco, né? Como pesquisadora de política cultural, eu estou mais na linha de consultor, de assessor, e nós vamos ter outro amigo, Marcelo Bravo, de Barra Mansa, que é um gestor, né? Competente, dedicado, fazedor, ele é de teatro, deve falar também um pouco sobre isso. Então, é preciso ter um setor responsável e é preciso ter o CPF, o Conselho, o Plano e o Fundo. São Gonçalo tem os três, né? Mas é preciso executar. Eu não sei há quanto anda a questão do fundo. O fundo está lá na lei do sistema, que já tem quase 10 anos essa lei. Mas o fundo está existindo? O fundo foi fundamental agora para que os municípios recebam recursos da Lei Aldir Blanc Emergencial de Cultura. Então a gente precisa também cobrar. É necessário pensar a questão do patrimônio cultural local. Eu já falei isso no início da nossa conversa. Então vamos pensar na Fazenda Columbandê, em outras estruturas que sejam patrimônio, né? Patrimônio edificado, físico. E vamos pensar também no que é o patrimônio imaterial. A cidade é feita de memória, a cidade, né? A vida, a história é um pouco isso da cidade, a construção da cidade. E é preciso que a gente, ao pensar essa construção, pensar o que nos fez chegar até aqui. Isso também ajuda a alavancar para onde nós vamos. Então, uma cidade que não cuida dessa sua estrutura material e imaterial, ela fica devendo até no ranking de desenvolvimento. Eu acho que São Gonçalo, como uma cidade tão importante no estado do Rio, a segunda maior em termos de população, né? Ela tem uma importância que ela precisa, porque eu acho que a gente tem a ver com a autoestima também, né? A autoestima do território. Pensar que a gente olha tanto, vamos para o Preto, adoro para o Preto, vamos para as cidades históricas de Minas, para Paraty, mas nós temos um patrimônio municipal que precisa ser pensado num pacote de desenvolvimento, no pacote de turismo, no pacote de ação cultural, no pacote de ação educacional também. É isso, aí você pode pensar no museu municipal, em arquivos, na memória das famílias que constituem um município, não só as famílias abastadas, mas também as famílias que vieram do Nordeste, por exemplo, que vieram do interior, que fizeram migrações no estado, que constitui essa amagama que é São Gonçalo. Então, patrimônio é isso também, por isso que ele é vivo. É preciso pensar numa política de estímulo ao livro e à leitura, bibliotecas em todos os distritos, alguma coisa que consiga aglutinar também com as bibliotecas comunitárias e as escolares, e a própria produção literária do município, né? São Gonçalo tem grandes autores e precisa, como digo, ter também esse registro literário consolidado, estruturado, divulgado. Temos que ter programas também para espaços e centros culturais, né? No município como um todo, São Gonçalo é um município grande, que a gente consiga ter, né, na nossa frente esses equipamentos diluídos, né, espalhados pelos territórios. Tem que podemos pensar numa política para pontos de cultura, né, que tem um programa Cultura Viva Municipal em São Gonçalo, pensando nos pontos de cultura do município, aí não só para que eles tenham convênios estaduais ou federais, mas que a própria prefeitura estimule isso, né, porque os pontos de cultura estão espalhados pelos distritos, pelos territórios, fazendo ações de cidadania cultural. Nunca foi tão importante que esses pontos, como agora na pandemia, ele sempre foi importante, mas na pandemia eles se mostraram muito importantes no sentido de fazer a divulgação da prevenção ao coronavírus, da utilização de máscara. Onde o governo não chega, tinha sempre um ponto de cultura lá, tinha sempre um agente cultural lá. Então a gente precisa reafirmar isso. Pensar numa política também
de ocupação do espaço público. São Gonçalo é famoso pelas rodas, né, culturais, acho que tem roda no Alcântara, tem rodas em outros. Então, pensar nessa ocupação, São Gonçalo é famoso também do estilo dos palhaços, artistas de rua, né, nas praças, né, da cidade, e pensar numa política de ocupação desses espaços públicos. Mais do que nunca, nós vamos precisar ocupá-los, né? Mesmo falando em isolamento social, quanto mais ações ao ar livre. Então, ter parque municipal, utilizar as praças, utilizar os lugadouros como espaços de arte também, os murais, vitrais. Então, ter ações nessa perspectiva. Artesanato e gastronomia, então pensar em feiras que junto o artesão, junto a alimentação, junto essa produção, tem a ver também com aquilo que nós estávamos falando, tanto pensar em pontos de cultura, em espaços públicos, em artesanato. Para a gente fechar, né, como eu estava falando, pensar então na possibilidade de feiras de artesanato, de ações com gastronomia, que também não deixa de ser, tem a ver também com a questão da fruição cultural, com a questão do gonçalense produzir, né, cultura também, e até também como fonte de renda. Pensar também em ações ligadas à cultura e educação, né, seja ações culturais nas escolas, seja ações da educação que envolvam cultura, seja ações da cultura na área de educação. Pensar também nas questões de cultura e turismo, né, pensando São Gonçalo na perspectiva da Bahia, da Guanabara e outros espaços que a gente possa, né, ter. E em ações transversais com outras áreas, não só cultura e educação, mas cultura e turismo, mais saúde, transporte. A cultura acho que é perene, presente aí na vida da cidade como um todo. Então, é isso, foi aqui a minha contribuição, né? Aí para o debate, né? Beijo aí para todos, beijo para a Lia, abraço para o Marcelo Bravo, grande abraço para a Cleise e para todos aí do Fórum Gonçalense, Merlin e todos mais. Axé para nós.